Boa noite a todos. Boa noite a você também que nos assiste aí da sua casa pela TV Rica, ou que ainda vai ter acesso a esse vídeo. Boa noite também a você que nos acompanha pela Rádio do Sonho. Rádio do Sonho, faz um barulho aí, pessoal da rádio. Eles não vêm, tem que ouvir, né? Rádio do Sonho também, que essa noite seja uma noite transformadora sobre as nossas vidas. Que essa noite nós possamos começar uma construção, como a pastora falou, né? Uma construção de sermos completamente tomados pela visão. Amém? Como ela disse, a gente não fiquei sabendo há um mês atrás, mas que o apóstolo ele não ouça isso também, segredo entre nós, né? Pregar é sempre um desafio. Mas pregar um assunto que é uma verdade na sua vida, que você realmente foi tomada por uma visão, fica um pouco mais fácil, né? Talvez você não precise de tanto tempo assim, porque nós temos uma vida, nós temos uma história de visão, nós compartilhamos disso, nós respiramos essa visão todos os dias, a gente está muito junto o tempo inteiro. Isso facilita um pouco as coisas, mas é segredo nosso, tá? Não conta para ele. Antes de qualquer coisa, como eu uso isso? Cadê? Não enxergo, Arthur. Primeiro botão, tá bom. Tá já. Gente, boa noite novamente. Que privilégio estar aqui, né? Eu tô achando vocês um pouco quietinhos, né? Como o Michael falou, o seu Jorge parece que é um pouco mais animado que todos nós juntos. Né? Quando a gente fala de jovens, a gente pensa numa movimentação e tudo mais. Nós estamos um pouco quietinhos. Mas eu quero convidar você, fique em pé. Quebra um pouco o gelo aí. Abraça a pessoa que está aí do teu lado. Cumprimenta ela. Fala assim, que bom que você está aqui. Que bom que a gente veio conhecer um pouco mais essa visão. Não só do sonho de Deus, mas a visão de Cristo. Não é mesmo? Profetiza alguma palavra poderosa sobre ela aí. Que essa noite seja uma noite transformadora sobre você, que os seus olhos espirituais se abram, que qualquer escama que possa ter sobre os seus olhos, sobre a sua vida, caia agora em nome de Jesus. Escamas de religião, escamas de orgulho, escamas de apatia, escamas de comodismo, escamas de vergonha, qualquer escama que pode atrapalhar você a ter acesso a essa visão nessa noite, que ela se caia agora em nome de Jesus, amém? Agora você já soltou um pouquinho, pode sentar. E que privilégio para nós, né? Fazer parte de um dia profético, de uma geração profética e de uma visão tão arrebatadora que nós vivemos e damos à nossa vida todos os dias. Quando eu olho da onde eu vim e onde eu estou, o meu coração fica muito constrangido e muito grato ao mesmo tempo. Porque diferente de muitos aqui, eu não saí do lamaçal, do pecado e blá 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 que a gente ouve. Eu era isso, agora não sou mais, eu fazia isso, não faço mais, né? Eu não tenho esse histórico, eu não tenho um lamaçal de pecado. Mas eu tenho a hipocrisia da religião. E a religião, toda vez quando eu falo isso, eu sempre reforço isso, que religião não é só aquela igreja que você está acostumada tradicionalmente, da saia, do cabelo comprido, do coque, não é só isso. Muitos de nós, e infelizmente essa geração tem sido uma geração religiosa. Essa geração tem sido uma geração idólatra, que tem idolatrado os seus sonhos, que tem idolatrado os seus mundinhos gospels, os seus encontrinhos com Deus. Uma geração completamente alheia e negligente a todas as coisas que Deus está falando e está fazendo. Nós somos, sim, infelizmente, muito religiosos, muito apáticos quando Deus está nos convocando para uma transformação. E além de ser uma visão hipócrita, né, ela alimenta o meu ego espiritual. Por quê? Porque se eu estou aqui na igreja, se eu faço parte de uma conferência, se eu ouço palavras e vou sendo alimentada dia após dia, isso faz bem para o meu ego espiritual. Eu me sinto bem, eu me sinto confortável, eu me sinto correta, eu me sinto consertada, liberta, enfim. E aí eu me acomodo nessa situação. Então a religião é tão hipócrita. E teve uma vez que o pastor Tiago Maras falou uma frase, e eu guardo ela, eu uso ela toda hora.
que ele falou assim: a religião nos tira a capacidade de pensar. A religião nos tira a capacidade de pensar. E eu vou falar um pouquinho até mais, vou até um pouquinho além. Eu diria que a religião nos faz incapazes de pensar, nos tira a capacidade de pensar. E a religião nos limita. Ela põe um teto. E foi dessa situação, nessa circunstância, que eu fui arrancada e fui enxertada numa visão ampla, numa visão coletiva, numa visão de transformação. Então, perdão, eu era limitada na minha fé, eu era limitada no meu ministério, no meu entendimento do que era ministério, eu era limitada na revelação de reino, de 5 ministérios, de tantas coisas. E eu era principalmente limitada na minha visão. Por quê? O máximo que eu conseguia imaginar, o máximo que eu conseguia enxergar e ver dentro da estrutura religiosa que eu fazia parte, era que eu era uma pessoa salva, o Senhor alcançaria a minha casa, então a minha casa seria salva. O máximo de visão que eu poderia ter há 11 anos atrás. Eu era salvo, a minha casa seria salva, eu teria um bom casamento, eu teria bons filhos, eu ia servir a Deus sendo missionária na África, era o meu auge. E eu seria uma pessoa bem correta e íntegra até Jesus voltar. Essa era a minha visão mais ampla. Perceba que é uma visão completamente egoísta, porque só falava de mim. Eu vou casar, eu vou ter filhos, eu vou servir a Deus. E o máximo que eu ia, um pouquinho além da minha vida, era da minha casa, do meu casamento e dos meus filhos. São pessoas que não é a minha vida, mas continua sendo egoísta, porque é a minha casa, os meus filhos, os meus sonhos, o meu casamento. Uma visão completamente egoísta e limitada. Então eu vim dessa estrutura onde a visão era limitada, onde a visão tinha um teto. E para mim ser livre desse espírito religioso foi quebrar pensamentos da mente e ampliar essa visão. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 54, versículos 2 e 3. Isaías 54, 2 e 3. Não sei se tem aí, mas Isaías 54, 2 e 3, olha lá, fala assim: alarga o espaço da tua tenda, estende as cordas, reforça as estacas, pois hás de transbordar para a direita e para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará as cidades abandonadas. E deixa eu te falar uma coisa, ninguém alarga uma tenda sozinho. Você já foi na praia? E se você é pai e mãe, com certeza você tem essa tenda. Quem tem aquela tenda azul, enorme, gigante, que você vai, é um trambolho, é um mico até, mas quando tá sol, você tá na sombrinha, não é assim? E aí todo mundo fica com inveja da sua tenda enorme. Todo mundo queria ter aquela tenda. Mas é impossível você montar aquela tenda sozinha, ela é muito grande. Ela é trabalhosa, você precisa de alguém. E o Senhor nessa noite quer começar falando conosco: amplie a sua visão, amplie a sua tenda, estique as cordas, coloque as estacas mais longe, amplie a sua visão. Eu vim de uma limitação religiosa, mas às vezes o seu limite é o seu orgulho, às vezes o seu limite é o seu sonho pessoal, às vezes o seu limite é o seu casamento, eu não sei. Mas nós viemos de estruturas que tendem a nos encaixotar quando Deus está falando: alarga as suas tendas, alarga, estica essas cordas, eu tenho mais coisa para vocês. Amém? Fala para a pessoa que está aí do teu lado, fala assim: me ajude a ampliar a minha tenda. De novo, gente, vocês estão muito chubrega. Vamos lá, você que está aí na sua casa também, dá um berro aí. Fala assim: me ajude a alargar a minha tenda. Me ajude a alargar a minha tenda. Por quê? Porque ninguém alarga sozinho. Ninguém alarga a tenda sozinho, amém? E para isso você precisa se conectar a pessoas corretas. E aqui é uma chave.
Porque quando eu me conecto com uma pessoa que me impulsiona, eu vou ter a minha visão ampliada. Amém ou não amém? De novo. Quando eu me conecto a uma pessoa correta que vai me impulsionar, eu vou ter a minha visão aumentada, ampliada, alargada. Quer ver um... Ih, caiu a flor lá. Quer ver um exemplo? Você está fazendo dieta. Eu sempre falo disso. Que eu estou tentando, gente. Você está fazendo dieta. Aí você está comendo, hein, Zê? Você está comendo certinho a semana inteira, né? Aí os seus amigos hoje têm uma excelente ideia. Vamos comer no McDonald's? O que você vai fazer? Comer no McDonald's. Vamos comer no Jefão? Vamos pedir mais um hambúrguer do Jefão? Pode, né, Babi? Vamos comer no McDonald's? Vamos comer no McDonald's. Por quê? Você só está cercado de pessoas que comem lanche do McDonald's. Gente que não come frango com batata doce. E aí você aparece com uma marmita da igreja, as pessoas vão dar risada. Então se conecte a pessoas que para elas vão te impulsionar. Quer ver? Tem um exemplo aqui também. Quando a Cá e a Zê chegaram aqui, elas são capixabas, para quem não sabe. E elas falam muito com sotaque muito carregado. E uma das coisas que a Zelinda fala muito, e eu peguei isso dela, de tanto que eu ando com ela, é falar, hein, antes de falar alguma coisa. Então eu falo assim, hein, você pode fazer tal coisa para mim? Hein. Você anda com ela, você acaba pegando o jeito dela, né? Outra coisa que a Camila também fala, não é assim, eu estou com saudade da Ingrid. Fala, estou com saudade de Ingrid. Muda o pronome também. Né? E a gente vai pegando algumas coisas, porque eu estou me conectando a pessoas e estou ficando parecida com elas. Então, me conectar a pessoas corretas, que têm visão ampla, vão fazer da minha visão uma visão ampla. Então, seus amigos, as pessoas que você anda, as pessoas que você convive, têm que ser também consumidas pela visão. Essas pessoas também têm que ser tomadas pela visão. Hoje eu sou completamente tomada pela visão. Eu estou junto com o apóstolo Hélio, eu estou junto com a Leila, eu estou junto com o Kiko, eu estou junto com a Zé, estou junto com a Cá, estou junto com a Suca, com a Adri, com a Pati, com a Jéssica. Pessoas que foram tomadas pela visão. Então se conecte a pessoas corretas, porque essas pessoas vão te ajudar a você ampliar a sua tenda, amém? E há uma coisa mais preciosa ainda do que se conectar a amigos e pessoas corretas, é a paternidade. Porque a paternidade vai te conectar a uma visão ampliada. Eu vim de uma igreja onde já havia uma estrutura religiosa muito grande, mas quando eu cheguei aqui, fui cuidada. Quando eu cheguei aqui, fui recebida por pais, pessoas que me acompanharam e trocaram a minha visão, arrancaram a minha visão pessoal e impartiram sobre mim a visão de Cristo, a visão do sonho de Deus. Eu fui completamente curada de uma visão errada. Então a paternidade vai fazer essa correção de visão. Tem amigos tomados pela visão, se segue de pessoas de visão. E dê ouvidos à paternidade, porque eles vão corrigir a nossa visão e ampliar a nossa tenda também. Amém? E a Zê começou a falar que... A Leila falou uma frase e aí começou o tema, né? Meu pai foi tomado pela visão. O apóstolo Hélio é uma pessoa que foi tomado por ela. E quando eu falo foi tomado pela visão, é muito mais amplo do que eu falar assim, o apóstolo Hélio vive pela visão. Não. O apóstolo Hélio foi tomado. Ou eu falo assim, o apóstolo Hélio conhece muito bem a visão. Não. O apóstolo Hélio foi tomado. Então quando eu falo foi tomado, o sentido é muito mais amplo. Não é mesmo? E nós fomos e vamos ser, né, cada dia mais, e afinal desses dias nós vamos ser completamente tomados por isso. E tomado significa dominado, arrebatado por uma visão. E aqui eu quero começar a lembrar, agora eu vou começar a usar aqui. Quem se lembra? Quem gostava de matemática aqui no ensino médio? Poucas mãos levantadas. A minha, por exemplo, é uma que está até amarrada. Não, né? Mas no ensino médio nós tínhamos uma matéria de matemática que parecia bobo, mas não era bobo. Que era conjuntos e subconjuntos. Quem se lembra? Não, né? Vou te fazer lembrar. Aqui, ó, conjuntos e subconjuntos. É para lá que tem que apontar. Deu? Botão de baixo? Deu? Aí,
Refrescou um pouquinho a sua memória? Conjuntos e subconjuntos. E aqui nós vamos falar de conjuntos diferentes, porque aqui eu tenho um conjunto você, e aqui eu tenho um conjunto visão. Você percebe que o conjunto visão, ele está envolvendo, abraçando, tomando o conjunto você? Você percebeu isso? E aí nós temos essa nomenclatura, você, aí esse símbolo aí, visão, que significa você está contido na visão. O que é isso? Eu e você estamos contidos na visão. Não a visão está contida em nós. Há uma grande diferença entre você estar contido na visão do que você está com a visão contida em você. Porque há o conjunto você, há a sua vida, há os seus sonhos, há os seus projetos, os seus pensamentos, o seu casamento. Esse é o conjunto. E a visão, ela é muito maior do que a minha vida. E aí ela arrebata a minha vida. A visão tem que abraçar, tem que envolver, tem que dominar, tomar a minha e a sua vida. Parece bobo, mas não é, porque um sinal diferente já muda completamente o significado. Vocês não estão lembrando, né? Mas aí tinha união, inserção, contido, contém, e cada uma dessas coisas significava uma coisa. Cada uma dessas nomenclaturas. O que eu preciso que você guarde nessa noite é isso aqui. Você tem que estar contido na visão e não ao contrário. A visão vai te possuir, a visão vai te dominar, a visão vai te arrebatar. E na matemática também havia outro conjunto muito importante, esse aqui. Quem lembra desse conjunto? Alguém arrisca o nome? Hã? Gente, vocês são jovens, vocês não lembram disso? Não? Não? Esse conjunto chama assim, fala comigo, vazio. De novo, gente, esse conjunto chama vazio. Vazio. Então é muito importante que você também lembre disso, porque o conjunto você tem que estar completamente vazio para que ele não contamine o conjunto visão. Entendeu? O conjunto você tem que estar completamente vazio para que ele não contamine o conjunto visão. Porque se eu venho e me encontro com essa visão cheia de convicção, cheia de opinião, cheia de questionamento, cheia de dúvida, cheia de causa própria, justificação própria, eu vou contaminar o conjunto visão. Então é primordial que você esteja com o seu conjunto vazio, para que você não contamine o conjunto visão. Você já parou para pensar como nós temos palavras transformadoras aqui? Nós somos, na verdade, embaixadores de palavras transformadoras. Nós recebemos, através de paternidade, de ministros dessa casa, visão, palavras transformadoras, que é capaz de transformar o mundo. E nós somos apenas embaixadores disso. E cabe a mim a responsabilidade, a você a responsabilidade e o dever de passar essa visão adiante, sem contaminação, sem interferências. Lembra daquela brincadeira de telefone sem fio? Um começa falando, outro repete, outro repete, outro repete, outro repete. Quando chega lá no fundo, a frase está completamente diferente. Isso não pode acontecer em pessoas que estão compartilhando uma visão. Não pode haver ruídos, não pode haver mesclas. Não pode haver opinião própria, você tem que estar completamente vazio, para que você possa portar, carregar, passar adiante a visão de uma forma pura e genuína. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1, do 6 ao 8. Êxodo 1, 6 ao 8. Enquanto você vai abrindo aí, nós vamos contextualizar. José, nós vamos falar dele. José era um portador de uma grande visão. Estava sobre ele a visão de transformar Egito numa grande nação. E ele fez isso. Ele transformou Egito numa grande nação. E ele fez a transição dos israelitas de uma condição de coitadinhos
para uma condição de protagonista. Os israelitas tomaram força, os israelitas tomaram número, e a Bíblia diz que eles ficaram tão numerosos e tão fortes, que eles começaram até a causar um medo no povo egípcio. E aí lá em Êxodo fala assim, Êxodo 1, 6-8. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. José tinha feito tanta coisa, José tinha um império tão grande, José tinha uma visão tão grandiosa e transformadora, mas nenhum dos seus filhos, daqueles que compartilhavam daquela visão, tiveram a habilidade de passar a visão adiante. E diz que José morreu, sua família morreu, sua geração morreu, e veio um outro governo. E esse governo nunca tinha ouvido falar de José. Como que um cara com uma história tão grande, com um projeto tão lindo, com uma visão tão arrebatadora, não consegue passar adiante? Aqui, nós vimos e nós podemos resumir: José morreu, a visão morreu. Para nós, a maior responsabilidade que está sobre as nossas mãos é dar sequência e continuidade a essa visão que nós estamos vendo. Isso que nós estamos ouvindo, isso que foi confiado a nós, tem que passar da vida do apóstolo L, tem que passar da vida da Z, tem que passar da nossa geração. Os meus filhos vão ter que ter essa visão muito pura no teu espírito. Os meus netos vão estar fazendo faculdade e a visão do sonho de Deus vai estar muito pura e genuína no seu espírito. Mas por quê? Porque eu e você fomos permitidos sermos vazios para não contaminarmos a visão e passamos ela adiante. Você ter uma visão dessa e não compartilhar é burrice. Oi? Você ter uma visão dessa, a visão que a gente tem, a visão que a gente faz parte, e não passar ela adiante é burrice. Foi o que aconteceu aqui. José morreu, a visão morreu. Você entende a responsabilidade que está sobre nós de dar continuidade a isso? Tudo que nós pregamos, tudo que nós ministramos, tudo aquilo que nós estamos construindo não para na sua vida. A visão, ela é ilimitada. Ela não depende de tempo, de espaço geográfico, de nada disso. Mas precisa que nós sejamos fiéis e não deixemos a visão ser contaminada e consigamos passar isso adiante. A próxima geração tem que vir e falar: havia um povo na geração passada que falava do sonho de Deus. Eles eram consumidos por isso, eles tiveram as suas vidas abandonadas para respirar, para consumir, para viver, para ser tomado por essa visão. E os nossos filhos vão colher isso. Então quando a gente fala de corte, quando a gente fala de transformadores, quando a gente fala de restauração, quando a gente fala de 7 montes, amplie a sua visão nessa noite, alarga a sua tenda. Isso não para em você, isso não para no seu casamento, isso não para na sua casa, isso seria egoísta da sua e da minha parte. Nós estamos falando de uma geração. Nós estamos falando de uma geração que nós temos a responsabilidade, o dever de semear, de compartilhar, de passar adiante. Uma vez eu li uma frase que a pastora Stephanie falou isso. Nós pegamos o mundo emprestado da geração passada e estamos semeando para a geração futura. Nada é seu, nada para na sua vida, nada para no seu casamento, nada para na sua faculdade, nada para nos seus sonhos, nada para na tua corte, nada para nos seus projetos pessoais. Nós estamos construindo algo para gerações. Nós temos a responsabilidade e o dever de impartir essa visão genuína, sem mescla, sem ruído, pura. E para isso o seu e o meu conjunto tem que estar vazio. Saulo é um bom exemplo disso. Atos 9 diz muito isso. Saulo era um homem com o seu conjunto completamente cheio. Ele era cheio de tradição, ele era cheio de religião, ele era cheio de opiniões próprias.
Ele era cheio dele mesmo, ele era cheio do homem Adão dele. Só que um dia ele teve que ter um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, o que aconteceu? Você lembra? Ele ficou cego. Ele ficou cego, ele perdeu a sua visão pessoal para assumir uma visão divina. Saulo fica cego por 3 dias, cego, sem comer, sem beber, em outra cidade, em Damasco. Aqui, em Atos 9, Deus está propondo uma coisa a Saulo. Ele fala assim: Saulo, vamos fazer um detox espiritual de você mesmo? A nutricionista gosta aqui. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: eu vou fazer um detox da minha vida. Um detox espiritual de si mesmo. Saulo estava cheio dele, mas ele precisou ficar cego por 3 dias, sem comer, sem beber, em outra cidade, para passar por esse processo de transição, para se desintoxicar das suas opiniões, se desintoxicar das suas vontades, dos seus desejos. Ele precisou ficar cego. E o Senhor nessa noite nos convida para esse detox espiritual de nós mesmos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Diga para mim, quanto de você tem contaminado a visão? Quanto da Gabi, quanto da Jennifer, quanto do Lucas, quanto da Lu, quanto da Ingrid, quanto da Ana Paula, quanto de mim tem contaminado a visão que deveria estar pura, sem mesclas e sem ruído? Quanto de mim está contaminando o conjunto visão? Quanto do conjunto Fernanda está contaminando o conjunto visão? Eu quero que você reflita isso nessa hora, nessa noite. Quanto de você tem interferido, tem contaminado a visão do sonho de Deus, a visão de Cristo? Se você concluiu que você tem contaminado essa visão que era para ser pura, o Senhor nos chama a esse detox espiritual. Essa noite vai ser uma noite de você se desintoxicar de você mesmo. Desintoxicar dos seus pensamentos, desintoxicar dos seus sonhos, desintoxicar da sua pornografia, desintoxicar dos seus projetos, desintoxicar das suas preocupações, desintoxicar, um detox espiritual da sua vida, para que você seja completamente vazio. E agora sim, vazio, você não contamine o conjunto visão e compartilhe a visão com as próximas gerações. Abra sua Bíblia comigo agora em Marcos, no capítulo 8, e aí você pode ficar aí um pouquinho. Marcos 8, 22 a 26. Antes da gente continuar falando de Saulo, eu quero falar um pouquinho de outro cego. Marcos 8, 22 a 26. Quando você vai abrindo, fala detox espiritual. Gente, acorda. Detox espiritual. Sabia que a gente fala isso não é para você só acordar não, viu? Não é para você ficar repetindo e fazer movimento na igreja, não é nada disso. São palavras de poder onde você está profetizando aos ares. Detox espiritual. Isso, profetiza, detox espiritual. Marcos 8, 22 a 26, outro cego fala assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, perfeitamente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia.
Nesse texto, se você ler um pouquinho aéreo, um pouquinho na sua carne, aí você vai falar, gente, Jesus errou o protocolo de cura. Porque ele teve que orar e tocar 2 vezes na mesma pessoa. E Jesus já tinha curado o cego. Jesus já tinha feito muitos milagres, muitas curas, multiplicação de pães, algumas páginas atrás. E aqui, se você ler de um jeito muito aéreo, você vai falar, Jesus errou. O protocolo da cura aqui não deu certo, porque ele teve que fazer de novo a mesma coisa. Mas nada na Bíblia está por acaso. Aqui é um texto muito lindo, que a gente pode aprender muita coisa. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é, pessoas levaram esse cego para Jesus. E ele não curou de imediato. Ele fala assim, vem cá, sai da aldeia, deixa eu tirar você da onde você está. Agora eu posso conversar com você. Sabia que a palavra aldeia significa lugar de descanso? Lugar de descanso. Esse cego estava numa aldeia, num lugar de descanso. E quando levam ele até Jesus, Jesus fala, vamos sair da aldeia? Vamos sair da aldeia? Vamos conversar lá fora? E aqui, a aldeia simboliza muita coisa. Quantos de nós estamos descansando nessas aldeias? Talvez a sua aldeia hoje seja o seu gueto espiritual. Seu gueto gospel, seu culto aqui. Seu grupo de jovens. Pode ser sua aldeia. Quantos de nós estamos em situações confortáveis, descansando? Cegos. Descansando em nossas aldeias. E Jesus arranca ele da aldeia e fala, vamos lá fora, deixa eu tirar você da sua zona de conforto, deixa eu tirar você do seu conformismo, deixa eu tirar você do seu descanso, da sua apatia, da sua negligência, do seu posicionamento alheio, descansado. Tira você da aldeia. E aí agora sim, quando ele é transicionado de um lugar para outro, Jesus toca na vida dele. E aí, ele diz, o que você vê? Porque a aldeia, gente, essa aldeia, na verdade a cidade de Betsaida inteira, era uma cidade um pouco, não posso usar essa palavra, mas ela era um pouco mal vista por Jesus, talvez. Porque essa cidade, como as outras duas, já tinha acontecido muitos milagres e muita coisa legal lá. Só que as pessoas de lá eram incrédulas. E Jesus falava assim, nossa, se a cidade de tal tivesse visto metade do que vocês estão vendo, já era para eles estar arrependidos há muito tempo. E vocês, cabeção, estão vendo as coisas todo dia e não estão se movimentando. E o Senhor tem feito a mesma coisa conosco. Ele tem feito milagres, Ele tem produzido cura, Ele tem levantado um exército, Ele tem mudado o nome de uma cidade. O Senhor está movimentando as coisas. Mas a gente está nessas aldeias, descansando, dormindo. Ele está movimentando e nada mais te impressiona. Nada mais te gera expectativa. Nada mais é capaz de tirar você da sua zona de conforto, porque você quer estar nessa aldeia, cego, descansando. Mas esse cego é retirado dessa aldeia. Ele sai da aldeia. E Jesus toca nele a primeira vez. E quando ele toca a primeira vez, ele fala, o que você vê? Se ele toca e ele vê, você concorda que agora ele já não é mais um cego? Amém? Ele não via, e aí se você ler, ele recobra a sua vista, né? Ele recupera a sua vista, então ele já não é mais cego. Então cego, esse cara não é mais. Só que a sua resposta é muito curiosa. Ele fala assim, vejo os homens como árvores, andando para lá e para cá. Aquele homem já não era mais cego, mas aquele homem também não via nitidamente, perfeitamente. Então ele foi arrancado da sua aldeia, ele foi tocado por Jesus. Ele passou da condição de não enxergar para enxergar. Ele não é mais cego, mas ele tem 3 grandes problemas na vida dele:
até então. O primeiro problema: a sua identidade é completamente distorcida. Por quê? Porque eu não posso falar, é difícil, é complicado você descrever esse cara. Porque eu não posso chamar ele de cego, porque ele enxerga. Mas eu também não posso falar que ele foi curado, porque ele não vê completamente, perfeitamente. Então é como se a situação desse cara ficasse no meio do muro. Ele ficou ali numa situação com uma distorção de identidade. Quem é esse cara? Ele foi curado ou não foi? A gente tem dificuldade de nomear ele nesse primeiro estágio, a primeiro momento. E nós às vezes estamos assim. Você quer ver um exemplo? Quantos de nós somos cristãos, mas não manifestamos a Cristo? Somos esse cara aqui. Quer ver? Alguém chega, o mundo chega e um holofote vem sobre a sua vida. Daí fala assim: ah, ele é cristão, ele vai na igreja. Primeiro momento é a percepção que você traz. Aí depois a pessoa começa a olhar e fala: não, peraí, acho que ele não é cristão. Porque um cristão não se comporta desse jeito. Acho que ele não é cristão. E aí? Ele é ou não é cristão? Ele vai na igreja, ele frequenta a igreja, ele canta, ele toca, mas as suas atitudes não manifestam isso. Ele é ou não é cristão? O homem era ou não era cego? Ele não via perfeitamente as coisas. Ou alguém olha e fala assim: ah, ela faz corte. Ah, ela faz corte, ela não beija na boca, né? Ela não beija na boca. Aí depois ele começa a te observar um pouco melhor e fala assim: não, peraí. Faz corte ou não faz corte? Porque teve um dia que ela me contou que corte é para preservar a sua alma da manipulação. Mas ela fica se tratando que nem namoradinha com o corte dela. Ela está sendo manipulada, ela está se comportando que nem namorado e namorada. Não, ela não faz corte. E aí? Essa pessoa faz corte ou não faz corte? Ela é cega ou não é cega? Perceba que é uma distorção até na identidade da pessoa. A gente não sabe falar se ele é cristão ou não é, se ele faz corte ou não faz, porque as suas atitudes não manifestam a Cristo. Ele é fiel na vida financeira. Ah, ele é fiel, ele dá oferta, né? Ah, não, peraí. Ele dá oferta, mas ele não dá o dízimo, que é o básico. Não, peraí. Não, ele não é fiel. Ele é fiel ou ele não é fiel? Muitos de nós nos encontramos nessa situação, com esse problema. Com o mesmo problema desse cara aqui. Não podia ser chamado mais de cego, porque enxergava, mas não via nitidamente as coisas, então não poderia ser chamado também de curado. Quem é você? Você é o cego? Você é o homem restaurado? Ou você está bem no meio, um cego que enxerga, não, um ex-cego que agora enxerga, mas não tem a sua visão restaurada? Quem é você? De que lado você está? É muito melhor que a gente venha aqui, converse, atenda e ajude cegos. Porque o cego está na ignorância. E a gente ministra e liberta e acabou, agora ele vê. Agora esse impasse, esse meio termo, não dá nem para chamar você de alguma coisa. Você é crente ou não é? Você é fiel ou não é? Você faz corte ou não faz? Você é santo ou não é? É santo, mas é afundado na pornografia. É santo, mas a cabeça só tem promiscuidade. Você é ou não é? Quem é você? O cego, o restaurado ou o que enxerga mais ou menos? Esse é o primeiro problema que esse cara enfrentava. Distorção de identidade. Ninguém sabia não sabia como se reportar a ele. O segundo grande problema é que ele tinha a sua escala de valores invertidas. Ele falava assim, Jesus fala assim: o que você vê? E ele falava assim: eu vejo pessoas, mas elas estão como árvores, andando para lá e para cá. Ou seja, ele via coisas em vez de ver pessoas. Porque a árvore é uma coisa, né? E pessoa é outra coisa. Então ele via coisas em vez de pessoas. Nós estamos vendo coisas em vez de pessoas? Nós estamos gastando a nossa vida mais com coisas do que pessoas? Você tem a sua visão tomada a ponto de não se preocupar mais com as suas coisas e investir em pessoas?
Será que a sua escala de valor está distorcida nessa noite? Será que a sua escala segue o modelo original e o pensamento de Cristo? Ou ela está invertida e você dá mais valor a coisas em vez de pessoas? E aqui não só pessoas, eu quero ampliar um pouquinho. Se você tem a sua escala de valores baseada em Cristo, ou a sua escala de valores é na sua própria visão do que é importante. Então eu quero te dar um exemplo. Se o seu casamento... Quem aqui é casado? Levanta a mão. Bastante gente, ó. Se o seu casamento é mais importante do que Cristo na sua vida, você está vendo árvore em vez de pessoas. Você entende? A sua escala de valor está distorcida, tem alguma coisa errada aí. Você deveria estar vendo pessoas, você deveria estar vendo o que é mais importante. Você está vendo o seu casamento. Se você vê os seus filhos mais importante do que Cristo, essa é difícil para a mãe falar, hein? Você ainda está vendo árvores em vez de pessoas. Se você é desesperada para engravidar, não, Deus não está vendo, eu estou querendo, eu estou tentando, eu já fui essa, desesperada para engravidar, e Deus não está vendo o meu desejo, eu vou consagrar o meu filho, e a gente usa um monte de coisa, né? Se esse desespero pela gravidez está sendo colocado acima de Cristo, se Ele está tirando a minha paz, eu ainda estou vendo árvore em vez de pessoas. Está entendendo? Se o meu sonho pessoal ainda é mais importante do que o sonho de Deus, eu ainda estou vendo árvore em vez de pessoas. Se eu preciso acalmar o meu fogo, passando na mão de um monte de gente, transando, se eu ainda me movo por essas coisas, para aquietar minha alma, eu estou vendo árvore em vez de pessoas. A escala está invertida, tem alguma coisa errada aqui. Se para você ainda é um peso servir a Deus, se você não faz isso ainda por amor, se para você ainda é um peso e você fica pensando e sonhando com a baladinha, com os amigos, com o bar, toda sexta-feira na faculdade, se o seu pensamento ainda é esse, você está vendo árvore em vez de pessoas. Sua escala de valores está distorcida. Se você tem vergonha de confessar a sua fé na faculdade, vou falar que eu sou crente aqui, tá louco? Se você ainda tem dificuldade de confessar a sua fé para as pessoas que estão do seu lado, na faculdade, no serviço, você ainda está vendo árvores em vez de pessoas. A sua escala está distorcida, tem alguma coisa errada. Esse foi o segundo problema que esse homem enfrentava. E o terceiro e último problema que esse cego enfrentava, e para mim talvez seja o pior de todos, é que ele foi tocado, mas ele não foi transformado. Nós vimos no vídeo, ser tomado por uma visão eu até marquei aqui, é ser conquistado, é ser dominado, é ser preenchido, fala um monte de coisa. E no final, acho que a voz do Michael fala assim, mas ser tomado pela visão é ser transformado. Se você se lamentou a ser só tocado e não ser transformado, você está caindo no mesmo erro, no mesmo problema desse cego. Nesse estágio. Você imagina se esse cego se contenta. Jesus tocou uma vez e ele não via até agora, mas agora ele vê, tudo bem, vê mais ou menos, mas ele vê. Aí ele fala, poxa vida, que legal, eu vejo, valeu Jesus, e vai embora. Esse cara ia ficar a vida inteira vendo distorcido, mas ia levar do mesmo jeito. Quantos de nós estamos nessa situação? Você vem na igreja, você é batizado, você foi restaurado, você ouve palavra em palavra, você já tem anos de igreja. Eu fui assim, 21 anos da minha vida. Era tocada, mas não fui transformada. Eu era essa cega que via as coisas distorcidas, via a árvore em vez de pessoas. E às vezes você está nessa situação, você não está tendo a nítida revelação, a visão que precisa ter. A sua visão está embaçada, a sua escala de valores está invertida. Você foi tocado, mas você não foi transformado.
A visão não te tomou por completo a ponto de transformar a sua vida. Abre rapidinho aí o penúltimo texto, Hebreus 5, de 11 a 14. Paulo sabia muito disso. Pessoas que eram tocadas, mas não eram transformadas. As suas cartas ele falava muito sobre isso. Nós vamos ler uma delas, Hebreus 5, de 11 a 14. Fala assim: a esse respeito temos muitas coisas para dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é, repete comigo, criança. Vamos lá, gente, porque é criança. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui Paulo fala assim: poxa vida, vocês estão de novo nessa conversinha? Parafraseando, né? Pelo tempo que vocês são de Jesus, pelo tempo de convertido, já era para vocês estarem ensinando, poxa vida. E tem que mandar alguém para ensinar, discipular vocês. Criança se alimenta de leite e adulto come carne. É isso que ele falou. Aqui nós temos 2 alimentos apresentados por Deus. Deus tem 2 tipos de alimentos. Fala assim: Deus tem 2 tipos de alimentos. 2 tipos. O primeiro tipo é o leite. Só criança toma leite. O segundo tipo, Paulo fala que é a carne sólida. Só que esse alimento sólido só adulto pode comer. Então está à minha e à sua disposição esses 2 tipos de alimentos. E eu escolho se eu quero me alimentar de leite e ser criança pelo resto da vida, ou se eu quero me alimentar desse alimento mais sólido. Não tem problema você se alimentar de leite, não tem problema nenhum, o Luiz Hermínio fala isso. O que tem problema é você se alimentar de leite para o resto da sua vida. Isso é um problema. Se você aceitar Cristo agora, você vai ser alimentado com leite. Nós temos discipulado, nós temos aconselhamento, nós temos o renovo, nós temos uma infinidade de ferramentas que vai te alimentar com leite. O problema é que a gente já está tomando leite há muito tempo. Quando Deus quer nos confiar um alimento sólido, coisa que Ele só dá para adultos, sabe? Só que a gente escolhe ser criança. Qual o alimento você escolhe comer nesses dias? Nós estamos numa construção e até sábado você será levado a ser tomado por essa visão. E você precisa, fala para mim, eu preciso. Mas fala desesperado, porque isso é desesperador. Fala, eu preciso sair daqui comendo carne. Amém? Amém? Né? Deus quer nos confiar coisas maiores, projetos maiores. Ele quer conversar de coisas mais espirituais. Não que Ele não queira falar de cor, de santidade. Nós vamos falar isso pro resto da vida. Mas Deus está nos chamando para uma conversa espiritual. E eu ainda estou no natural. Eu ainda estou nas coisas pequenas. Eu ainda estou nos meus sonhos, na minha corte que não veio, na minha faculdade que eu não sei o que eu faço, no meu casamento, se eu não sei se eu entro assim ou eu entro assado, se eu coloco a flor assim ou assado. A gente está com essas conversinhas e Deus quer nos levar para uma conversa espiritual. Tem alimento mais pesado. Mas Jesus toca o cego a primeira vez, ele vê invertido. E ele toca novamente, agora ele vê perfeitamente. E Jesus termina o milagre, a cura, e ele dá só uma recomendação. Qual é? Qual é a única recomendação que Jesus dá depois de ter curado ele? 2 coisas. Única não, 2, né? Vá para casa e não volte para a aldeia.
2 coisas. Vá para casa e não volte para a aldeia. Eu comecei falando que a aldeia é o lugar de conformismo, é o lugar de descanso, é o lugar de apatia, é o lugar onde você se acomoda, é o lugar em que você fica encostado. Você veio aqui, recebeu a cura, foi tocado, escamas caíram nos seus olhos, aquilo que te prendia não te prende mais. Agora, meu filho, não volte para a aldeia. Não volte para o alimento do leitinho. Não volte mais para as mesmas dificuldades que você tinha até ontem. Não volte para a aldeia. E a outra recomendação é: vá para casa. O que é casa, gente? Vá para a sua paternidade. Vá para casa, se encontre com a sua paternidade, seja instruído, seja corrigido, seja acolhido, seja discipulado pelos seus mentores, receba impartição no teu pai espiritual, esteja nesse ambiente de casa com os seus irmãos. Vá para casa e não volte para a aldeia. Nós seremos curados nessa noite, você crê? Nós seremos curados de tudo aquilo que nos traz ceguidão na nossa vida. Mas no final de tudo isso, Jesus vai falar: agora, negão, volte para casa, vá para casa e não volte para a aldeia. Fala para a pessoa que está aí do teu lado, fala assim: volte para casa e não vá para a aldeia. Volte para casa e não vá para a aldeia. E agora, para a gente finalizar, voltando a Saulo. Saulo ficou cego por 3 dias, sem comer, sem beber, em outra cidade. Totalmente desconfortável. Para ser vazio, para ter o seu conjunto vazio, para não ter interferência, mescla e ruído das suas convicções pessoais, não foi isso? E Saulo, ele abriu mão de uma visão pessoal para assumir uma visão divina. E na sequência desse texto, lá no capítulo 9, do versículo 10, você vai ver que Deus começa a incomodar um sacerdote. Seu nome era Ananias. E Deus começa a ter uma conversa com Ananias e fala assim: Ananias, vá lá na casa onde Saulo está, Saulo de Tarso. Toca nele, ele está cego. Toca nele, recupera a sua vista e envia ele. Vá lá na casa e toque nele. E esse Ananias, ele tenta, olha isso, que petulante, né? Ananias tenta convencer a Deus de que Saulo não é tão bom assim. Tipo assim: pô, Deus, você vai arriscar todas as suas fichas nesse cara? Ele não é um bom partido assim, acho que você está arriscando muito. Abra a Bíblia aí, é o último texto, Atos 9, 15. 15 não, 13. Atos 9, 13. E aí nós vamos encerrar. Atos 9, 13. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. Ele falou assim: Senhor, a fama desse tal de Saulo está rodando. E ele está socando o pau nos crentes. Ele está falando mal do Senhor. Tem certeza que é em Saulo que eu tenho que ir? 14. E agora ele veio aqui para Damasco, com a autorização dos chefes dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Fala assim: Deus não está atrás dos prováveis. Ele quer os improváveis. Amém? Deus não está atrás dos prováveis, Ele está à procura dos improváveis. E a fama de Saulo era essa: Senhor, tem certeza? Esse cara está te perseguindo, ele mandou cartas para prender todo mundo, tem certeza que é ele? E qual é, às vezes, a sua fama e a minha fama não tem sido tão boa assim. Deus tem certeza? Ele é o menor da casa do seu pai, como que ele vai liderar um exército? Gideão. Deus tem certeza que é Moisés? Porque ele é gago. Como que um gago vai conduzir um batalhão e libertar esse povo todo, se ele não sabe nem falar? Olha a fama.
Deus tem certeza. Essa mulher já teve 5 maridos. O que está agora não é marido dela. E ela vai ser uma evangelista, é isso mesmo? Com esse histórico? Deus tem certeza. Ela não fez teologia, como que ela vai pregar? Deus tem certeza. Fulano de tal já foi funkeiro. Deus tem certeza, fulano de tal já cantava nos bailes de rap aí. Deus tem certeza, fulano de tal já foi vida louca. Deus tem certeza, ele já foi bandido. Deus tem certeza, ele já foi homossexual. Deus tem certeza, ele não é provável. Por que o Senhor escolheu uma pessoa dessa, uma figurinha dessa? Tem certeza? O mundo está assim. Tem certeza que é você? Tem certeza que é com você esse negócio de transformadores do mundo? Tem certeza que é você que vai implantar corte agora? Na contramão do sistema? Tem certeza? E aí no versículo 15, Jesus fala assim, o Senhor fala assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Você não entendeu? Não, você não entendeu. Deus tem certeza que é Ele? Com esse histórico, com essa incapacidade, com essa improbabilidade, sendo tão pequeno, não tem nada que construa uma história, um memorial que seja digno, tem certeza? E Ele fala, é Ele quem escolhi, é Ele que é o meu escolhido, o meu instrumento, que vai libertar, que vai falar com reis, que vai falar com gentios, que vai estabelecer algo novo. É Ele que vai ser o precursor do novo pacto, é Ele. E esse cara, Saulo, o improvável perseguidor, cheio dele mesmo, um conjunto cheio de opiniões próprias, cheio de história, com a má fama, esse cara, Saulo, tem o seu nome trocado, agora ele é o apóstolo Paulo, o maior precursor do novo pacto, a maior referência bíblica no Novo Testamento. Esse é o apóstolo Paulo, mesmo sem ser provável, mas ele era escolhido. Você talvez não seja provável, talvez a sua história não seja digna de estar sentado aqui, talvez não é. A minha também não é. Ah, mas ela é da igreja, mas era religiosa, cheia de mim mesma, hipócrita, vazia, cheia de mim e vazia de Deus. Não era provável, mas eu sou um instrumento de Deus. Eu fui escolhida, Deus depositou sua mão sobre mim e me ungiu. E eu sou escolhida para falar com o rei, eu sou escolhida para falar com o gentio, eu sou escolhida para permear nesse sistema. Eu fui escolhida mesmo sendo improvável. Esse sou eu, esse é você. Há muitos rótulos colocados diante de nós, mas Deus não está procurando os prováveis. Sabe o que Ele quer? Fique de pé. Ele só quer um coração. Ele só quer pessoas que falem assim: eu me esvazio de mim mesmo. Eu abandono as minhas convicções, as minhas opiniões próprias, o meu jeito de pensar, a minha justiça própria, a minha religião, o meu orgulho. Eu abandono tudo isso. Todo o meu jeito de pensar, eu abro mão de tudo isso. Eu me torno um conjunto vazio, para ser tomado pelo conjunto visão, para não ter nenhuma contaminação, nenhuma interferência. E Ananias, se você continuar lendo, Ananias foi até Saulo, tocou em Saulo. Saulo, depois de 3 dias, teve a sua visão recuperada. Saulo foi cheio do Espírito Santo. Saulo foi enviado para o seu ministério. Saulo comeu, bebeu, se fortaleceu e foi cumprir o seu propósito. Como uma pessoa pode mudar tanto de situação de uma hora para outra? Ou melhor dizendo, em 3 dias. Eu não sei se você percebeu, mas nós aqui também estamos em 3 dias. Quinta é o primeiro dia. Sexta é o segundo dia. Sábado é o terceiro dia. Uma pessoa passou de perseguidor a perseguido.
de improvável para escolhido. Em 3 dias, teve a sua visão completamente restaurada e enxertada na visão do sonho de Deus. 3 dias. E o Senhor separou esses 3 dias para nós, para tocar em nossa visão, para nos livrar, para nos libertar, para nos enviar, para nos encher do Espírito Santo, para nos alimentar, para nos dar de beber e para nos ungir para uma nova fase, para uma nova estação. Eu quero que você, que identificou que tem contaminado o conjunto visão através da sua vida, eu queria que você viesse aqui à frente, com humildade. Hoje é uma noite de detox espiritual, o Senhor me falou isso, muito claro. É dia de se desintoxicar de tudo que atrapalha a minha visão.